Fala pessoal, beleza? Hoje nós iremos falar acerca de impactos ambientais nos biomas do planeta. Eu sou Inácio Ferreira da Silva Júnior, estou graduando em Ciências Biológicas pela UFCG, Universidade Federal de Campina Grande, campus Cuité. O que é que nós iremos ver nesta aula? Nós iremos definir impacto ambiental e bioma. Nós iremos falar acerca dos principais biomas no mundo, enfatizando os biomas brasileiros. Iremos descrever os principais impactos ambientais e as consequências destes nos biomas do planeta. Simbora? Bora lá então. Em primeiro lugar, vamos conceituar, definir o que seja impacto ambiental. Impacto ambiental deve ser entendido como um desequilíbrio provocado por um choque, um trauma ecológico, resultante, na maioria das vezes, da ação antrópica, ou seja, da ação do homem sobre o meio ambiente. No entanto, pode ser resultado também de acidentes naturais, como a explosão de um vulcão, o choque de um meteoro, um raio e outros. Segundo a resolução normativa do CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente 001 de 86, esta resolução considera impacto ambiental qualquer alteração das propriedades, quer sejam físicas, químicas ou biológicas, do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia, resultante das atividades humanas que direta ou indiretamente afetam a saúde, a segurança e o bem-estar da população, as atividades sociais e econômicas, a biota, as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente e, por último, a qualidade dos recursos ambientais. Definido o que é impacto ambiental, vamos definir agora o que é bioma. Bioma é um conjunto de diferentes ecossistemas que possui certo nível de homogeneidade. São as comunidades biológicas, ou seja, as populações de organismos da fauna e da flora que interagem entre si e com o meio ambiente aonde estão, chamado biótopo. Pois bem, feito esta conceituação acerca de impactos ambientais e bioma, mostraremos agora os principais biomas no mundo. A tundra, que é mostrada no mapa na cor roxa escura, na cor roxa claro está a taiga, a floresta temperada está evidenciada no mapa na cor verde, as florestas tropicais está representada pela cor vermelha, os campos pela cor amarela, a savana na cor laranja e os desertos são mostrados no mapa na cor marrom. Estes são os principais biomas no mundo: tundra, taiga, florestas temperadas, florestas tropicais, campos, savanas e deserto. Evidentemente, existem outros, muitos outros. No entanto, estes são os principais. Aqui no Brasil, nós temos os nossos biomas também característicos, conforme a nossa definição que demos para bioma, conjunto de diferentes ecossistemas que possui certo nível de homogeneidade, né? Então, aqui no Brasil, nós temos a floresta amazônica, representada no mapa à direita na cor verde. Este bioma se estende para outros países
fronteiriço ou não, como é o caso do Equador, fronteiriço ao Brasil, sendo que a sua maior porção se encontra em território brasileiro. Ele está presente em todos os estados da região norte do Brasil, também no estado do Mato Grosso, na região centro-oeste, e também no estado do Maranhão, na região nordeste. Ocupa quase que 50% do território brasileiro. Então, este é o nosso maior bioma, é o bioma que está com a sua maior abrangência em território brasileiro. Mas também temos a Mata dos Cocais, que está relacionada ao estado do Maranhão, né, principalmente, a Caatinga, aqui no Nordeste brasileiro, representado pela cor amarelo mais escuro, está presente também no estado de Minas Gerais, na região sudeste do país, mas, porém, a sua maior parte está nos estados do Nordeste. Temos também o Cerrado, presente na região centro-oeste, sudeste e nordeste. O Pantanal mato-grossense, está na região centro-oeste do país, nos estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. A Mata Atlântica, que está presente mais para o litoral do país. Também temos o manguezal, a vegetação, que é uma vegetação litorânea, ainda os pampas, lá na região sul do país, principalmente no estado do Rio Grande do Sul, e a mata de araucária, também na região sudeste, ou melhor, na região sul do país. Pois bem, dito isso, iremos falar agora sobre os principais impactos ambientais. Quais são eles? Desmatamento, queimadas, chuva ácida, poluição, derramamento de petróleo, aquecimento global, expansão das florestas agrícolas e da pecuária, né? São estes os principais impactos ambientais que acontecem no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil. Falaremos acerca de um por um. Pois bem, o primeiro, aquecimento global. O aquecimento global designa o aumento das temperaturas médias do planeta ao longo dos últimos tempos, o que em tese é causado pelas práticas humanas. A principal causa desse problema climático, que afeta todo o planeta, é a intensificação do efeito estufa, que é um fenômeno natural responsável pela manutenção do calor na Terra e que vem apresentando uma maior intensidade em razão da poluição do ar, resultante das práticas humanas, como já dito. Então, este é um dos grandes impactos ambientais que tem acontecido no mundo inteiro. Em segundo lugar, desmatamento ilegal. O desmatamento, também chamado de desflorestamento, consiste na retirada da cobertura vegetal, quer seja parcial ou total, de um determinado lugar. Enquanto alguns, pasmem, acham ou enxergam essa prática como uma ação necessária ao suprimento das necessidades do ser humano, outros apontam o desmatamento como um dos maiores problemas ambientais da atualidade. A retirada da cobertura vegetal está relacionada principalmente à urbanização, à mineração, ao garimpo e à expansão do agronegócio, e seus impactos são terríveis. Em terceiro lugar, queimadas.
As queimadas são atividades realizadas tanto em áreas de florestas como em áreas de pastagens, ocorrendo para diversas finalidades, como limpeza da vegetação ou preparo do solo, quer seja para agricultura, quer seja para pecuária. Elas podem ser de dois tipos: natural, causada pelo próprio meio ambiente, ou humanas, quando é causada pela espécie humana. As queimadas, elas podem, como acabei de dizer, acontecer por motivos naturais ou causadas pelos humanos. Um exemplo de queimadas naturais é quando uma descarga de um raio acontece e provoca incêndios e queimadas. No entanto, há outras razões humanas para as queimadas, principalmente incendiários, queimadas para limpeza, fumantes irresponsáveis que, após fumar um cigarro, joga a bituca fora, descartando em qualquer lugar, ainda acesa, é capaz de provocar grandes incêndios. Os fogos campestres, operações florestais e outras diversas razões humanas podem provocar grandes queimadas. Derramamento de petróleo também é um grande impacto ambiental. Qualquer tipo de derramamento de petróleo nos oceanos é considerado uma catástrofe ambiental. Os impactos ambientais causados pelo derramamento de petróleo são incalculáveis. A mancha de petróleo que se propaga pelo mar, além de contaminar a água, mata milhões de aves, de peixes e corais. Os derramamentos de petróleo podem ocorrer por diversos motivos, como acidentes com navios petroleiros, embarcações despreparadas, acidente nas plataformas, explosões de poços, tanques com capacidade inferior ao conteúdo existente, e etc, etc. Aqui está uma imagem que faz referência ao derramamento de petróleo que aconteceu aqui na costa da América do Sul, até hoje não completamente explicado, em que principalmente o nordeste do Brasil fora afetado. Muito bem, falaremos agora acerca das chuvas ácidas, que também representam grandes impactos ambientais. A chuva ácida é a precipitação com a presença de ácido sulfúrico, ácido nítrico e nitroso, resultante de reações químicas que ocorrem na atmosfera. Salienta que todas as chuvas são ácidas, mesmo em ambientes sem poluição. Porém, as chuvas tornam-se um problema ambiental quando o seu pH é abaixo de 4,5. Elas resultam da quantidade exagerada de produtos da queima de combustíveis fósseis liberadas na atmosfera em consequência das atividades humanas. A poluição também é um grande problema ambiental. A poluição é a introdução de substâncias ou energia de forma acidental ou intencional no meio ambiente, com consequências negativas para os seres vivos. A poluição passou a ser mais intensa a partir, principalmente, da Revolução Industrial, que culminou com o aumento da industrialização e urbanização. Atualmente, como já dito, é considerado um grande e grave problema ambiental. Existem diversos tipos de poluição, como a poluição da água, como se vê na imagem, a poluição do ar ou da atmosfera,
poluição do solo, visual, sonora e radioativa. E por fim, pessoal, outro principal impacto ambiental são a expansão das fronteiras agrícolas e pecuária. A fronteira agrícola é uma expressão utilizada para designar as áreas de avanço da ocupação de terras para a realização de práticas agropecuárias. No caso do território brasileiro, ela existe desde os tempos coloniais, desde quando Cabral chegou aqui no Brasil, quando os portugueses avançaram, principalmente sobre a Mata Atlântica, para a implantação de práticas de monocultura. Ao longo da história brasileira, a fronteira agrícola já passou por diversos estágios. Depois da ocupação da Mata Atlântica, ela disseminou-se no sul do país e, mais recentemente, ocupou toda a região correspondente ao Cerrado brasileiro, onde se planta ali principalmente a soja, né? E atualmente ela encontra-se em ampla expansão em direção à floresta amazônica. Então, a expansão das fronteiras agropecuárias representa também um impacto, um dos principais impactos ambientais. Pois bem, quais são as consequências desses impactos? Em primeiro lugar, a extinção de espécies, tanto animais como vegetais, ou seja, a biodiversidade animal e vegetal é profundamente impactada por estes impactos ambientais. A escassez da água, né? Processo de desertificação dos solos, mudança no regime climático, assoreamento dos rios, diminuição na qualidade de vida da população, são, então, algumas das consequências, não todas, mas as principais consequências dos impactos ambientais. Finalizamos esta aula mostrando este mapa, que representa as consequências dos impactos ambientais no mundo inteiro, ou seja, em todos os biomas. Na cor vermelho mais escuro, ou seja, vermelho mais vivo, mostra os países ou as regiões aonde os impactos ambientais têm causado grandes consequências. Eu vou mostrar aqui no mapa, evidenciando principalmente países industrializados, como os Estados Unidos, né, a China, e países europeus, também aqui o Japão. Então, Japão, China, países do continente europeu e os Estados Unidos é onde está mais impactado. As consequências têm sido grandes nestes países. Porém, como o Brasil tem sido impactado também terrivelmente, mas de forma menos comparado a estes que já falei. Então, pessoal, é isso. Aí está as referências para esta aula, sites onde for pesquisar. É isso aí. Forte abraço. Até mais.